Vitor Pereira não, o Paulo Souza, o que é a novidade para o time do Flamengo, já deu demonstração de que do jogo do Atlético Goianiense, estreia no Brasileiro, quando ele vai com o Andrés Pereira no meio de campo, o jogo seguinte, o Tadjeres, ele saca, aí ele vem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Esse quinteto esteve presente na Libertadores, contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras. Então parece ser a escolha dele, que aí ele encontra o que o Flamengo pode, nesse momento, oferecer de melhor. Se cobrava tanto o caminho, parece que ele agora escolheu. Ele escolheu um caminho. Ele tem esse caminho, só errou o tempo. Esse caminho devia ter aparecido, trabalhado, para chegar na final do estadual. E não depois da primeira partida do Brasileiro, que ele vem com empate. Mas existe aí uma mudança nesse Flamengo. Que é a versão dele, não é a versão de outro. Não é o outro Flamengo, é o dele. Embora apresente, Arão está lá, estava lá, você tem o Felipe Luiz que estava lá, o João Gomes vai ganhando espaço, o Thiago Maia. É um Flamengo que está evoluindo. Então, foi um jogaço. Assim, taticamente, né, do que um pode tentando eliminar do outro, né, as virtudes, tentando investir nos defeitos. Foi muito bom de assistir, apesar do 0-0. Eu acho que tem pontos assim que a gente pode destacar e não são definitivos para o restante da temporada, mas para essa partida talvez sirvam como um indicativo para o que a gente vai ver, pelo menos nas próximas rodadas. O Flamengo com alguma dificuldade de recomposição, e o Palmeiras no primeiro tempo, melhor fisicamente, eu acho que no segundo tempo tem uma queda de rendimento e talvez, não é uma afirmação, talvez seja parte da maratona que o Palmeiras viveu desde o início da temporada. Foi físico, não foi uma opção de mudança? Não, eu acho que fisicamente o time não conseguiu corresponder, ele perde um pouco de intensidade, porque no primeiro tempo, mesmo quando o Flamengo conseguia... O Flamengo tentou várias vezes marcar a saída de bola. E quando o Flamengo acerta essa marcação, o Flamengo dificulta a vida do adversário, mas ele ainda tem alguns problemas de recomposição. A gente viu isso no primeiro tempo, quando o Palmeiras encontrou, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, do lado direito do Palmeiras, chances claríssimas de contra-ataque. E ali teve duas oportunidades. Teve dois momentos claros, um que o Veiga finaliza, o outro uma jogada por dentro, chute na diagonal do Dudu. Eram momentos interessantes. No segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu executar isso. E eu não vi no Flamengo uma proteção melhor daquele lado. Eu acho que a execução do Palmeiras não foi tão boa, porque a partir da marcação, o time já não conseguiu ter a mesma intensidade. Não foi mal, mas não conseguiu manter a mesma intensidade, e acho que em nenhum momento do jogo o Palmeiras conseguiu ser intenso, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, no início do ano. Então, ali talvez, a gente vai tentar entender isso nas próximas rodadas, uma queda de rendimento na parte física dos jogadores. O próprio Abel falou que isso podia acontecer. Do lado do Flamengo, o segundo tempo eu achei muito bom. Achei que o Flamengo cresce bastante, que o Flamengo consegue ter volume de jogo, que o Flamengo acerta tanto a marcação com as linhas mais altas, como também quando baixa um pouquinho as linhas, nunca jogando com as linhas baixas, mas fazendo uma marcação média em algum momento. E a equipe, como disse o professor Calçade, parece que acha um caminho, né? Parece que ela faz aquilo que ela, por exemplo, realizou no jogo contra o São Paulo, porém, apesar de não ter vencido hoje, de uma maneira melhor. Faz as coisas de um jeito mais bem executado. Então, a gente vê um Palmeiras consolidado, mas com alguma dificuldade contra uma equipe tecnicamente superior, e um Flamengo parece, finalmente, em evolução, mesmo ainda tendo pontos a ajustar. Eu vou até colocar aqui um pouco mais para frente para a gente discutir, vou ouvir o Jean e o Mauro também, se todo mundo tem essa impressão de que foi uma questão física, né? Eu achei curioso o Palmeiras voltar para o segundo tempo, depois de, teoricamente e na prática também, descansar 15 minutos, mas já desde a largada do segundo tempo, com o Flamengo mais forte, partido para cima. Mas, Jean, sua impressão? Em relação a esse ponto, eu tô com o Birner. Eu acho que tanto foi físico que na hora que o Palmeiras faz as mudanças lá para o fim do jogo... Aliás, o Abel admitiu ter errado nesse aspecto. Por que acontece? Na hora que ele faz as mudanças, ele tira jogadores muito melhores do que os que entram. Sim. Então, ele substitui o Veiga pelo Jailson, ele coloca o Navarro no lugar do Rony, aí tudo bem, nem estou falando que tecnicamente tenha tanta diferença assim, mas coloca o Breno no lugar do Dudu.
Então ele tira os seus jogadores melhores tecnicamente, e claro que a saída desses caras tem a ver com a questão física, e curiosamente é só nesse período do segundo tempo, ou seja, lá para a parte final, que o Palmeiras, por ter trocado as suas peças, consegue levar algum perigo ao gol do Flamengo. Então, né, quer dizer, está com um time pior em campo, mas mesmo assim, esse time pior consegue produzir mais, eu acho que é a prova de que os caras estavam sentindo fisicamente. Agora, sentindo ou não fisicamente, o fato é que foram tempos distintos mesmo. No primeiro tempo, muito igual, com chances. Eu até acho que no fim do jogo, as grandes chances foram muito parecidas, né? Para cada lado, você teve 3 ou 4 boas oportunidades para cada lado. No primeiro tempo foi tudo rigorosamente igual. No segundo tempo, o Flamengo teve muito mais volume, né? O Flamengo ficou muito mais com a bola, rondou muito mais a área do Palmeiras. É que o Palmeiras, quando resolve se fechar do jeito que se fecha no segundo tempo, ele consegue tirar o espaço mesmo de um time com tantos jogadores tão técnicos como tem a equipe do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu explorar bem a defesa alta. Isso aconteceu até com o impedimento do Gabigol, estava impedido, mas aquilo mostra o quê? Todo um campo... Sim, no primeiro tempo. Porque o Palmeiras também, não é que o Palmeiras apenas ficou... Não, o Palmeiras deu espaço no primeiro tempo. Mas por espaço porque estava projetado no campo ofensivo. Isso. E tudo isso aqui que vocês falaram até agora impacta daqui 2 dias. Claro. Jogo, num clássico, num sábado, Palmeiras, com um minúsculo tempo de recuperação, minúsculo. Os dois times. O jogo começou às 9h30 da noite, o outro começa às 7. Então você não tem. Você tem quarta, você tem quinta, sexta, no sábado, antes das 72 horas. Você já está na rotina do jogo. Já está na rotina do jogo. Isso pode interferir na escalação do Abel. Porque o Corinthians foi para o campo e falou assim: clássico e Boca. Palmeiras e Boca. O Palmeiras foi para o campo. Nem me fale de Corinthians agora. Eu vou jogar contra o Flamengo. E o Palmeiras pressionado porque não é o início que ele imaginava. Se ele projetava o início de 6 pontos, ele não tem. Então também não dava para negociar muito no jogo do Flamengo. Esse é um ponto interessante, né, Calçade, que é o ponto de vista assim, dos dois times olhando para o resultado. Porque a gente tem um Palmeiras que, evidentemente, por jogar no Maracanã lotado contra o Flamengo, com todo o potencial que tem, só a torcida do Flamengo e tal, eu acho que o Palmeiras sai satisfeito do Maracanã, né? Até pelo que foi também o segundo tempo. Normal, né? Com mais. Você não. Fora de casa. Não é nem pelo ponto conquistado, mas é por impedir um rival direto de conquistar os 3 pontos em casa. E eu acho que o Flamengo também, talvez menos, mas também não sai incomodado com esse resultado. Porque, no fim, a gente estava falando de um embate de 2 times que, coletivamente, estão em estágios completamente diferentes. O Palmeiras atingiu, não vou dizer o ápice, porque a gente não sabe o quanto ele ainda pode evoluir, mas um nível muito alto coletivamente, dos jogadores saberem o que vão fazer, tal, de se organizar muito bem defensivamente, hoje também ofensivamente e tal. Então é um Palmeiras que está num outro nível coletivamente em relação ao Flamengo. E nesse aspecto, o Flamengo fez um ótimo jogo, né? Poderia ter vencido também, porque teve mais volume no segundo tempo e não tanto assim. Então acho que não é um resultado ruim para ninguém no fim das contas. O que eu gostei no Flamengo foi que não encaixou a marcação. O Abel não estabeleceu a marcação individual. Tem a marcação no setor, por exemplo, Danilo com a Arrascaeta, batia muito. Piquerez com Everton Ribeiro, batia muito. Só que o Flamengo, a Arrascaeta, tanto o Everton, não ficavam apenas sendo marcados e aceitaram a marcação e ficaram no setor. O movimento deles... E aí tem o Gabigol, muito do Gabigol, porque o Gabigol é puro movimento, então é difícil você estabelecer alguém para perseguir o Gabigol, porque ele está fazendo as diagonais dele, que elas são ótimas, é difícil ser marcado, mas Gabigol com Arrascaeta e Everton Ribeiro, numa movimentação já superior àquela que a gente via lá atrás no Flamengo. E porque a marcação nem sempre chegava. Por quê? Porque o Palmeiras não ia individualmente. Por exemplo, o Danilo. A Arrascaeta passava muito, ele chegava muito próximo dos zagueiros, o Danilo não entrava entre os zagueiros. O Danilo deixava a tarefa para os zagueiros. Então você vai permanecendo no setor, mas quando bate de frente com aquele adversário que está projetado para você marcar, você acompanha dentro de determinado espaço. O Palmeiras fez as 2 no gol no primeiro tempo e o Flamengo 0. As 2 do Flamengo são no segundo tempo e o Palmeiras 0 de finalização no gol.
entendeu? Porque foi um segundo tempo em que o Flamengo parece também estádio lotado, 70 mil pessoas, empurrado pela torcida. A torcida etc. gritou o nome dele, né? A torcida gritou, ele foi para cima. Então, assim, me pareceu com mais pernas e mais vontade de ganhar o jogo. E o Palmeiras mais naquela, assim, um ponto aqui tá bom. Se eu puder, eu ganho num contra-ataque. E quando faz as substituições, ainda que talvez um pouco tarde, é óbvio que ganha pernas e mesmo com jogadores inferiores tecnicamente, consegue criar chances e tal. Acho que foi o Calçade, falou também da movimentação, o Gabigol está se movimentando muito. Eu estou sentindo falta dele um pouco dentro da área. Eu acho que ele também está saindo muito. Tem uma bola que o Arrascaeta chega, que é ele que passa para o Arrascaeta. O natural ali para mim seria o Arrascaeta cruzar e ele chegar para fazer o gol. O Arrascaeta chega na segunda. Chega e bate perto da trave e tal, entendeu? Primeiro tempo ainda. Funciona para escapar da marcação, óbvio, essas saídas do Gabigol e tal. Mas aí tem hora que falta o 9 lá dentro. Aliás, e não dava para entrar o Pedro, dava para entrar? Então, esse para mim é um ponto, Mauro, porque é o seguinte, eu entendo o não dava para entrar o Pedro do ponto de vista do... Eu digo porque não dá para tirar o Gabigol, que não estava mal. Então... O Everton não estava mal, o Arrascaeta não estava mal, aí ele só achou o Lázaro e pôs o Marinho, mas enfim. Eu acho que o Pedro acaba pagando um pouco demais também pelo que é o Gabigol, no sentido de que, muitas vezes, eu acho que assim, num jogo como esse, com essa intensidade, com esse desgaste, você morrer com um jogador como o Pedro no banco de reservas, com a qualidade que ele tem, e num segundo tempo, em que o jogador de área, o jogador de referência lá, talvez conseguisse incomodar mais os dois zagueiros do Palmeiras que foram... lá na área, eu acho que ele poderia ter entrado, né? Eu acho que ele poderia ser... Mas isso não era uma obviedade tão necessária assim. Não era uma obviedade necessária. Dá para entender não entrar. Não, dá para entender não entrar. Eu acho que assim, se você olha para o banco do Flamengo hoje, você tinha dois caras que acho que não fazia sentido morrer no banco. Um deles ele colocou, que foi o Marinho. E acho que ele até coloca... Tinha três para colocar. O Andrés, que... Então, mas aí o não Andrés... Não é aquela... O Andrés então hoje, aí sobra Marinho e Pedro. Por isso que eu tô falando. Não vai por o Rodinei porque ele quer o Isla. Não. Porque, gente, tem um adversário diferente hoje. Eu acho que o adversário... Pois é. O adversário condiciona as mudanças do Flamengo. Contra outro adversário, talvez ele pudesse. Esse aqui é tudo tão amarradinho com o que o Palmeiras vai fazer, o que ele pode oferecer. Isso vale para o Abel também. Então, fica difícil, porque entra o Pedro no lugar de quem? Mas assim,